Bom dia a todos! Como vão vocês nesse sabadão lindo? Mais uma vez o Paulo Luciani está aqui para falar com vocês, no nosso projeto Viva Feliz, dando dicas, instruções, um bate-papo legal para ajudar a nossa vida a ser mais leve, mais tranquila. E hoje a gente vai fazer um programa um pouco diferente, um programa mais especial, porque a gente está aí na campanha do Setembro Amarelo, Várias pessoas hoje falando a respeito de depressão, prevenção do suicídio. E se você então conhece alguém que pode estar passando por algo assim, ou que tem alguma familiar, enfim, qualquer pessoa que possa precisar de estar ouvindo algo sobre isso, chama essa pessoa, convida ela para assistir a nossa live, que vamos estar aí hoje falando sobre... vamos dar hoje 7 dicas para superar a depressão. Então não perca o vídeo de hoje, a nossa live de hoje vai ser realmente muito interessante, com dicas importantíssimas para ajudar você a superar problemas de depressão. Ok, pessoal? Sem mais delongas, vamos lá então. Das 7 dicas para superar a depressão. A primeira delas, faça as perguntas certas, ok? Por quê? O que acontece? As pessoas muitas vezes elas não percebem que a pergunta direciona o foco dela. A pergunta inevitavelmente direciona a atenção da pessoa. E quando você faz a pergunta errada, você pode estar causando um problema para você. É muito comum chegar no meu consultório algumas pessoas que dizem, por exemplo, eu queria saber o que está causando isso. Oi, Dama, bom dia. As pessoas chegam lá querendo saber o que causou a depressão dela, o que causou o problema dela. Olha só a pergunta que ela tem na cabeça, A pergunta dela é sobre a origem do problema. Olha para onde que ela está, A Mari também está assistindo a gente aqui. Seja bem-vinda, Mari. Bom dia para você também. Então, prosseguindo, pessoal, é isso que acontece. A pessoa começa a fazer perguntas que, na verdade, direcionam o foco dela para o problema e não para a solução. E isso acaba gerando outro problema. Então, a gente precisa fazer as perguntas certas. Se eu estou deprimido, qual que é a pergunta que eu devo fazer para mim mesmo? Eu devo perguntar como eu posso fazer para superar isso. O que eu posso fazer para superar isso? Quando eu vou superar isso? Perguntas que vão me direcionar o meu foco para a solução e não direcionando para problemas. Então, fazer as perguntas certas é inevitável para que você mude a maneira como você se sente, e é aí a nossa primeira dica para ajudar você a superar a depressão. Vamos lá, dica 2. Exercite a gratidão. Se você se sente deprimido, comece a pensar em algo na sua vida pelo qual você é grato, certo? Lembrei, sei lá, um filho que a gente tem, uma realização pessoal, uma conquista, enfim, qualquer coisa, um momento na vida que você teve um sucesso, teve uma coisa ali que fez bem para você e que ao lembrar disso você sente aquele sentimento de gratidão. Para um pouquinho no meio do seu dia e comece a lembrar disso e pensar nesse momento e sentir esse sentimento de gratidão. Você vai perceber que imediatamente você vai se distanciar daquela tristeza da depressão, porque são dois sentimentos que não combinam. Pessoal, a emoção é uma coisa que ela tem muita... ela não consegue misturar um tipo de emoção com outra que é contrária. Emoções que combinam, sim, essas conseguem conviver juntas. Emoções contrárias, elas não conseguem conviver juntas. Então é como luz e treva. Se acendeu a luz, a treva tem que sumir. E assim por diante. Esse é o primeiro ponto. Então, pense em coisas pelas quais você é grato. Meu professor, em um dos cursos que eu fiz, ele carregava uma pedrinha no bolso que ele chamava pedrinha da gratidão. Para sempre que ele enfiasse a mão no bolso para pegar alguma coisa, ele tocasse naquela pedrinha. Ao tocar naquela pedrinha, sempre ele tinha que segurá-la na mão e agradecer por algo naquele momento. E assim, várias vezes ele acabava esbarrando na pedra. Opa, tem que agradecer por alguma coisa agora. E parava e agradecia. Daqui a pouco se distraía, um momento tocava de novo e assim. Porque tá sempre exercitando esse sentimento, de gratidão, de ser grato por algo. Então, a gente tem muita coisa ruim acontecendo, tá certo? Mas tem muita coisa boa acontecendo também, e a gente precisa de estar agradecendo por isso. Eu posso ser grato por coisas simples, até como ter o suprimento de ar que eu preciso. Isso é motivo de ser grato, Eu não conseguiria viver sem isso. Grato pelo alimento, grato por ver a luz do dia, por acordar, por ter passado a noite de sono, por estar aqui com meus filhos em casa, como é o dia de hoje. Então, essas coisas, por mais simples que sejam, mesmo que aconteçam todos os dias, mas a gente precisa de alimentar
esse sentimento de gratidão para afastar de nós sentimentos negativos, sentimentos ruins. Então, segunda dica é exercite a gratidão. Vamos para a terceira dica de hoje então. Faça as pazes com o seu passado, ok? Então, perdoe a você mesmo pelas culpas que você sente, perdoe pessoas que machucaram, maltrataram você de alguma forma, perdoe. Esse é o melhor caminho. Agora vamos lá, vamos um detalhe sobre o perdão. As pessoas confundem muito o perdão. Perdão, pessoal, não precisa gostar da pessoa. Não é amar a pessoa no sentido de querer estar perto dela. Talvez a companhia, a presença dela não lhe faça bem. E isso não é necessário. Você não precisa fazer um masoquismo psicológico para... Só um minutinho que tem uma porta batendo aqui. Saulo, fecha a porta aqui do quarto que eu vou estar batendo. Então não precisa de fazer um masoquismo psicológico também, né? De ficar se maltratando, sofrendo coisas, más influências que te fazem mal sem necessidade. Então, você não precisa de estar lá perto. O perdão que eu falo aqui, pessoal, como é que você sabe que você de fato perdoou? Aí você dizer, eu perdoei, também não é só isso. É quando você sabe de fato que você perdoou, é quando você lembra daquela pessoa, quando você pensa nela, ou de alguma situação em que te feriu e te machucou, que está relativa a essa pessoa e você não sente nenhuma dor emocional. Entendeu? Por exemplo, se tem alguém que você tem ódio, você lembra da imagem da pessoa, você lembra de algo que a pessoa fez com você, você vai sentir uma emoção ruim dentro de você. E é isso que a gente precisa tirar. Porque, como eu disse, as emoções, elas não funcionam juntas quando são emoções contrárias. Uma emoção de alegria, de felicidade, de amor, de bem-estar, de bom humor, ela não vai conviver junto com a emoção de tristeza, de ódio, de mágoa, de ressentimento, de raiva, enfim. Elas não conseguem conviver juntas. A gente precisa entender isso e separar as coisas. Então, cada vez que você lembra dessa pessoa, que você lembra de algo que essa pessoa te fez, você sente uma emoção ruim, então esse é sinal de que você ainda não perdoou direito. E você precisa fazer isso para que essa emoção não tenha mais esse poder de controlar você. Se a pessoa merece o perdão ou não, isso não tem nada a ver. Você é quem merece. Porque quando a gente não perdoa, é como se a gente estivesse bebendo veneno e querendo que o outro morresse. Não funciona. Então, a terceira dica: faça as pazes com o seu passado, perdoe a todos e principalmente perdoar a si mesmo. Você não pode sentir culpa também não. Tem que alimentar boas emoções dentro de você, isso vai distanciar você da depressão. Então vamos lá. Quarta dica das nossas 7 dicas para superar a depressão desse sabadão, nesse setembro amarelo, né? A quarta dica: tenha objetivos, certo? Tem a história da Alice, né? Que chega lá pro coelho, para onde vai essa estrada? E ele pergunta, para onde você quer ir? E ela diz, eu não sei. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho tá bom então, né? Ou seja, então, se você não tem um objetivo, uma meta, se não está bem definido isso para você, você vai continuar no mesmo lugar, né? Então você precisa definir uma meta, defina um objetivo, marque prazos, anotar isso, escrever, deixar em algum lugar que você olha. Isso é importante, pessoal. Por quê? Porque isso vai começar a gerar uma cobrança por atividade, por ação, por atitude, e está envolvido, está empenhado para realizar aquele objetivo. Isso vai, vai fazer você ter algo para pensar. Vamos lá. Nesses tempos de pandemia, né, muita gente ficou com muita ociosidade, as pessoas sem trabalhar no mesmo ritmo de antes, sem ter muito o que fazer, passando por várias situações aí. E quanto mais, né, tem um ditado que diz que cabeça vazia é a oficina do diabo, né? E é mais ou menos essa ideia mesmo, ou seja, você precisa ocupar sua mente com alguma coisa. Então, se você tem uma meta, você tem um objetivo e está envolvido com aquilo, está fazendo coisas para alcançar aquele objetivo, você tem um momento que você vai gastar o seu pensamento, né, ali no planejamento das ações que você vai ter para atingir o seu objetivo. Você vai ter um momento de estar em ação, envolvido realmente no processo, na realização daquele objetivo. Então tem que ter uma meta, tem que ter alguma coisa para dar um sentido, tem que ter um caminho. Se não tem, você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho lhe serve. E aí você vai continuar perdido em qualquer caminho. Eu acho que não é o que você deseja, não é o que eu quero para mim. Então, primeira coisa, tem um objetivo. É importante esse objetivo às vezes estar bem claro, anotado,
no lugar que você vai ter sempre acesso. Por quê? Porque tem alguns detalhes que a gente vai esquecer. Por mais que na hora que a gente pensa sobre aquilo, parece que está tudo muito claro na nossa cabeça, às vezes depois que você vai pensar novamente, algumas partes daquela ideia já se foram e você não vai nem conseguir mais resgatar, porque ela não ficou realmente muito bem fixada, você não consegue mais encontrá-la de novo. Então a criatividade às vezes é um sopro, tá? Não um sopro a criatividade, você precisa aproveitar essa oportunidade, esse sopro para ir em frente. Então, pensar, projetar, anotar, definir o objetivo, entra em ação, segue em frente e tudo vai dar certo. Vamos lá, quinta dica então. Tire um tempo para você. Há quanto tempo você não reserva um tempo só para você? Tudo bem, às vezes nós temos filhos, esposa, esposo, namorado, pais, mães, amigos, várias pessoas que precisam da nossa atenção, pessoas que às vezes nós vamos fazer boas ações, vamos fazer coisas em prol da vida das pessoas, pelo bem-estar delas, e isso é ótimo, a gente precisa estar mesmo envolvido, a gente precisa de ter laços estreitos de relações, né? Interpessoais, isso é muito bom, a gente precisa cultivar amor, a gente precisa estar envolvido com a família, ter amigos, enfim, tudo isso é maravilhoso. E tá tudo bem a gente se doar nessas relações, tá bem, pessoal? A gente vive um tempo que o povo não quer mais se doar, eu não vou fazer... Não, isso é bobagem. Precisa sim, a gente precisa se doar, a gente precisa se entregar também. Mas tudo precisa de um ponto de equilíbrio, a gente precisa então deixar esse ponto de equilíbrio também funcionando bem na nossa vida. Ou seja, então, tire um tempo também para você. Separe um momento do seu dia, da sua semana, enfim, para cuidar de você. Essa semana eu comecei a fazer um atendimento de uma pessoa que eu admiro muito, que é um amigo, né? Na verdade, a gente trabalhou no mesmo lugar. Ele é um dentista muito bem conceituado. E o que acontece? Ele é muito comprometido com o trabalho, muito dedicado, se esforça bastante, estuda muito também, e tem vários negócios, enfim. E a jornada dele é muito intensa, né? Faz muita coisa, tá sempre muito proativo. E ele começou a ter algumas crises de ansiedade, a gente iniciou a terapia com ele essa semana, está tendo um resultado muito bom, né? Ontem mesmo me mandou um áudio dizendo que estava indo para a roça, mas assim, bem empolgado, bem feliz, é uma pessoa bem diferente. Por quê? A terapia já começou a fazer efeito. E o que eu disse para ele? Você precisa também de tirar um tempo para você. E ele já está fazendo isso, né? Porque com tantas essas atividades, ele deixou de ter um tempo de tomar uma cervejinha com os amigos, de parar um pouco para jogar a conversa fora, de rir, de ficar sem fazer nada, deitar, descansar e desligar até dos problemas ou dos negócios também, porque as pessoas, às vezes, pegam uma carga de trabalho muito grande, trabalham tipo várias horas por dia e depois no momento de descanso delas, o que acontece? Ela não para de trabalhar não, porque ela está no planejamento, ela está ali pensando, imaginando o que ela vai fazer, projetando mais e mais e fazendo. Então, isso também vai gerando uma complicação, vai fazendo a pessoa adoecer. Daí é importante que se tenha esse momento, né? Peraí, esse é um tempo meu, um tempo de cuidar de mim, de fazer o que eu gosto, o que eu quero, de me dar prazer, de me dar alegria, enfim, cuidados especiais que você merece. Entenda isso, que você precisa e merece esses cuidados. E isso é muito importante para a sua saúde. A gente até aguenta uma jornada grande, intensa, de muita pressão, de muita cobrança. A gente tem capacidade, um potencial incrível para produzir muito, enfim. Mas, pessoal, tudo tem um limite. Não adianta a gente exceder os limites. É preciso, então, botar um ponto de equilíbrio, parar um pouquinho, respirar, cuidar de si e, enfim, alimentar, cultivar a própria alegria e a própria felicidade. Isso também é uma dica importante para distanciar você da depressão. Certo? Vamos lá para a nossa sexta dica. Afaste-se daquilo que te contamina. Olha só, existem muitas pessoas tóxicas, pessoal. A gente falou do perdão, né, numa das dicas lá atrás. E o perdão sim é muito importante. Mas ao mesmo tempo, como eu disse, é perdoar, mas não é conviver com pessoas que são tóxicas. Não é ficar no seu mínimo. Tem pessoas que são tóxicas e que às vezes você é obrigado a conviver por alguma obrigação da sua vida e tudo bem. Mas se envolva com essa pessoa dentro de um determinado limite, ou seja, imponha também o equilíbrio disso. E não se permita a viver aquilo sempre, a não ser que... Enfim, quando é uma situação que não tem jeito, às vezes o pai da pessoa que é muito tóxico e ele não está tendo no momento como se afastar, ele vai fazer a arte do possível, né? Aquilo que dá para fazer no momento, mas se programar, se projetar para afastar, mesmo que seja seu pai, seja sua mãe, se for, obviamente, o melhor caminho, às vezes, consertar as pessoas. As pessoas tóxicas também, elas não são assim porque querem, elas talvez são pessoas justamente que sofreram muito da toxicidade do ambiente, da vida delas e acabaram se
habituando a viver aquilo e estão reproduzindo, né? Como um vírus mesmo, contaminou-se e agora está tentando contaminar outras pessoas. A pessoa às vezes não tem culpa por ter pegado o vírus, mas eu não quero me contaminar, eu vou me afastar, vou me proteger. Eu não tenho também culpa porque ela tem e eu não preciso ter. Então a gente tem que se afastar, é nesse sentido de afastar de pessoas tóxicas. E também não é só disso. Afastar de tudo aquilo que alimenta em você sentimentos ruins. Se você lê um livro, que aquele livro, o assunto dele traz para você emoções e sentimentos ruins, para que você vai fazer isso? Assistir às vezes jornal, aqueles jornais que passam sensacionalismo demais, com muita notícia ruim, com muita... só passa desgraceira, morreu, estuprou, matou, guerra, tudo isso. Então é bom às vezes a gente se livrar também, se limpar dessa quantidade exagerada de estímulos negativos. Afaste-se daquilo que te contamina. Se um alimento que a gente come estragado faz mal, por que você acha que pensar coisas ruins e estar ouvindo, assistindo coisas que são negativas, que são ruins, isso vai te fazer bem? É impossível. Com certeza vai te fazer muito mal também. Então afaste das coisas que te faz mal, que te contaminam. Essa é a nossa 6ª dica. E agora a nossa 7ª e última dica para ajudar você a superar a depressão tenha um hobby, ou seja, pratique algo que te dá prazer, tenha algo que costumadamente você esteja envolvido para gerar prazer, para gerar bem-estar. Você não está fazendo não é para ganhar dinheiro, você não está fazendo não é para ajudar alguém, você não está fazendo, ainda que às vezes seja algo que ajude alguém, mas que a verdadeira intenção daquilo seja estar fazendo algo que você gosta, que te dá prazer. Certo? Que você se sinta bem, algo que você diverte enquanto está fazendo, algo que você distrai. Certo? Isso é muito importante. Então, comece a praticar coisas que fazem bem, que fazem você se sentir bem. É muito fácil encontrar, pessoal. Vai experimentando. Cada pessoa tem essa missão na sua vida, né? De encontrar, de descobrir o que faz bem para ela. Eu, por exemplo, eu tomei prazer em cozinhar, não sempre, não toda hora, mas assim, fazer um prato e tá ali na cozinha, cortando as coisas, experimentando os cheiros e tal. Aquilo para mim é agradável, eu descobri prazer em cozinhar. Então lá um dia ou outro, no domingão, fazer um prato, comer com as pessoas que a gente gosta e tal, isso me faz bem, é um hobby. Eu tenho um hobby de tocar também, violão. Volta e meia, meus vizinhos, com certeza não gostam muito desse hobby, mas eu sempre pratico, eu pego o violão, toco, sorrio, me divirto, me alegro, extravaso, coloco para fora todo o estresse do dia a dia, as frustrações, enfim, vai jogando tudo fora. Por quê? Porque o hobby vai me trazendo energia boa, inspiração, enfim, a leitura, vai descobrindo. Alguns encontram na jardinagem, alguns encontram até em obras de caridade, em fazer o bem para outras pessoas e se sentem incrivelmente felizes enquanto estão praticando aquilo. Descubra algo que te faz se sentir bem, descubra algo que te faz se sentir muito feliz, e isso também vai distanciar você e muito da depressão. No mais, pessoal, aplique essas 7 dicas na vida de vocês, que você vai ver que vai trazer um efeito, vai trazer uma mudança. Obviamente isso a gente não está dispensando assim a necessidade de terapia para quem precisa, e se esse for o seu caso, não hesite em buscar ajuda. A vida passa muito rápido e quanto mais tempo você leva para buscar ajuda, mais tempo de sofrimento e talvez até mais difícil vai ficando a sua superação, porque a pessoa vai ficando habituada, acomodada àquele estado negativo dela, e isso vai fazendo ela se sentir incrivelmente chateada, né? Portanto, pense a respeito disso e comece a mudar, a entrar em ação, buscar ajuda. Não precisa ter medo nem vergonha, isso não é, enfim, nada demais. Todo mundo precisa buscar ajuda algum dia, em algum sentido, e tá tudo bem. Não é que somos loucos nem nada, a gente vai precisando evoluir e melhorar. Esse que é a nossa intenção sempre, tá certo, pessoal? Então esse foi o nosso projeto Viva Feliz de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que possam aplicar essas 7 dicas, lembrando que temos sempre o apoio do Instituto Luciani, e para quem sofre com algum problema de depressão, vamos estar fazendo alguma campanha também nesse Setembro Amarelo, né, para levar, enfim, um acesso mais fácil para as pessoas que não tiverem condição, enfim, fazer algum programa nesse sentido. Então essas lives acontecem todos os dias às 8 e 8 da manhã, com o apoio do Instituto Luciani de Hipnoterapia e PNL, onde tem eu, meu parceiro lá, os 2 hipnólogos, temos também as psicólogas com psicanálise, abordagem sistêmica familiar, terapia cognitivo-comportamental, fonoaudióloga,
que mais que a gente tem lá? Massoterapia, barra de axis, fisioterapeuta, enfim, a gente agora cresceu bastante, temos bastante coisa a oferecer para o bem-estar da sua vida, da sua saúde, para você ajudar você a superar problemas de depressão, enfim. O nosso número é 991451626. Não hesite em buscar ajuda se você precisar, e estamos lá, eu e a minha equipe, com braços abertos e coração aberto para ajudar você a vencer a depressão e qualquer outro transtorno psicológico que esteja incomodando você, para que a sua vida fique mais feliz e agradável, certo? E como de costume, todos os dias a gente termina com uma história, certo? E hoje eu vou contar uma história que eu ouvi do Anthony Robbins, na verdade. Ele falava de um judeu que conseguiu fugir de um campo de concentração nazista, e que foi através da maneira como que ele fazia as perguntas, né? Ele ali sofrendo, vendo a morte ali a todo momento, e a pergunta que ele sempre fazia era como sobreviver. E ele sempre se fazia essa pergunta, como sobreviver? E aí ele foi se adaptando com base naquela pergunta. Ele foi aprendendo tipo, puxar saco, a fazer algo para os soldados, para o sistema em si, a ser obediente, atender às regras, não criar problemas. Enfim, ele foi se adaptando, percebendo quais eram as coisas que faziam com que os nazistas não tivessem vontade de matá-lo, né? Então ele foi aprendendo a sobreviver, porque essa era a pergunta que ele se fazia. Mas só que num dado momento ele percebeu que sobreviver sempre ali naquela situação também não era legal, e que na verdade para sobreviver de fato ele precisaria de fugir. Aí ele começou a mudar, ele colocou uma pergunta nova, ele começou a se perguntar como eu posso fugir. E a partir do momento em que ele começou a fazer essa pergunta, a mente dele trazia: é difícil, é impossível, não dá, não tem como. Mas a pergunta não parava de bater, de martelar na cabeça dele. E quando a gente tem uma pergunta, a gente está buscando a resposta, ela não para de martelar na nossa cabeça. Então ele estava martelando a mesma pergunta sempre: como eu faço para fugir daqui? E até que um certo dia, ele estava lá em um dos lugares, lá daquele campo de concentração, e ele sentiu um cheiro horrível que vinha de um determinado local ali próximo. E ele foi lá olhar o que tinha lá. E quando ele olhou lá, tinha uma montanha de corpos, nus, empilhados, mortos, fétidos, alguns já em estado de decomposição. E ali ele olhou para aquilo e ele não fez aquela pergunta tipo: por que Deus permite uma coisa assim? Por que Deus permite que as pessoas sofram uma coisa dessa maneira? Ele fez uma outra pergunta: como eu posso utilizar isso para escapar daqui? Essa foi a pergunta que ele fez. Então ele esperou anoitecer e se escondeu, tirou a sua roupa e se jogou naquela pilha de corpos amontoados ali. E ele ficou lá, no meio daquele cheiro horrível, né, dos outros corpos que estavam ali apodrecendo, no meio daquela visão terrível. Mas ele estava focado na pergunta que ele fazia: como escapar daqui? E então, de repente, ele escutou o caminhão ligar da partida, foi indo, e chegaram no lugar, então despejaram todos aqueles corpos a céu aberto lá, a céu aberto, né? E o caminhão então se distanciou, e depois que o caminhão se distanciou, ele se levantou do meio daqueles corpos e saiu correndo nu, e parece que correu, se não me engano, uns 40 quilômetros em direção à sua liberdade, e conseguiu a tão sonhada liberdade, certo? Então, as perguntas que nós fazemos, elas vão direcionar as respostas que nós vamos ter. Quais são as respostas que você tem tido da vida? Você já parou para pensar nisso? Então, se as respostas que você tem tido da vida não estão legais, não estão agradáveis, você não está satisfeito, comece a fazer perguntas novas. A partir do momento em que você fizer perguntas novas, você vai ter novas respostas também. Tudo vai mudar quando você muda. Esse foi o nosso projeto Viva Feliz de hoje. Muito obrigado a todos, um beijo, um ótimo fim de semana e até amanhã, às 8h08 da manhã, a gente se encontra aqui no nosso projeto Viva Feliz. Tchau, tchau!